Uma coisa que eu gostaria de trazer aqui, Pedro, é a respeito da realidade por trás dos bastardos. Bastardos Inglórios, que é o nome do filme, dá o título. Esse é um conceito de um grupo de extermínio que tem raízes em histórias reais. Isso é uma coisa real. Durante a Segunda Guerra Mundial, obviamente, existiram N operações secretas que tentavam derrubar, né, o regime que estava rolando, o regime nazista, principalmente. E um exemplo delas é a Operação Green Up. Essa operação ela foi fundamentada num grupo que chamava OSS, que é o Office Strategic Services. Ele veio antes da CIA, então a CIA foi criada pós-guerra, na Segunda Guerra Mundial. E ela é uma história que começa com Frederick Meyer, que é um jovem refugiado judeu que vivia no Brooklyn, em Nova York. O pai dele tinha lutado na Primeira Guerra, tinha tido honrarias e tudo mais. Ele eram judeus, né? Eles tinham sofrido pressões e eles emigraram para os Estados Unidos em 1938. E a guerra estava rolando, o Meyer em 1941, e ele tentou se alistar no exército americano, mas não foi aceito. Ele foi incorporado na OSS, ele tinha habilidades, né, e tudo mais. E ele era fluente em alemão e outros idiomas, além de conhecer a Europa. Então, ele era uma figura importante. E aí, durante os treinamentos, ele conhece uma pessoa chamada Hess Henberg, que era um outro refugiado judeu também. Tá. Então, o principal, quando eles foram fazer essa operação, o principal resumo dessa operação seria o quê? Eles saltarem de paraquedas atrás das linhas alemãs, na província austríaca de Tirol, em fevereiro de 1945. Eles iam fazer isso. E a missão principal era compilar relatórios, era trazer relatórios do tráfico ferroviário nessa passagem de Brenner. Não sei se você já ouviu falar dessa passagem, mas é uma região na Áustria, que ela é uma região muito importante, uma região geograficamente importante. E que existe essa questão do tráfico ferroviário. E eles queriam informações desse tráfico para saber o que estava se trafegando, de bens, de subsídios, de armas e coisas do tipo. E eles foram levados com um avião americano, fizeram um sobrevoo num lago congelado na fronteira, muito baixo para poder evitar de os radares e a bateria antiaérea tomá-los, né? Então era uma operação muito perigosa para os dois e também para o piloto. Não era um voo normal, tranquilo, né? Então era uma operação super perigosa que eles poderiam ser abatidos em qualquer momento. Aí essa dupla lá em Tirol, eles conheceram um outro cara que era um alemão dissidente do exército, que eles chamava Franz Heber. Aí eles se uniram, eram 3 pessoas nessa operação, eles se uniram para conseguir buscar essas informações. E as operações foram bem sucedidas, né? Só que é interessante que o Meyer, que era o primeiro cara lá, ele foi capturado pela Gestapo, que era a polícia alemã, do regime, secreto alemão, né? E essa situação começou a ficar complicada, ele foi super torturado. Essa situação só foi contornada quando os alemães capturaram um outro americano, e esse americano disse, olha, esse cara aí, ele é da super alta patente do exército e tudo mais. E os caras que estavam ali na fronteira, a guerra já estava chegando aos finais, né? E esse oficial que estava ali na fronteira, ele resolveu fazer um acordo com esse cara. Falou, esse cara pode me ajudar. E acabou sendo meio que enganado, né? Porque ele não era da alta patente, ele só era um cara que entrou nessa polícia especial, polícia não, né? Mas na agência, na OSS, e começou a fazer essa missão. E no final das contas, os Bastardos Inglórios não tinham toda essa parte de matança, de ser brutal. Mas foi uma missão importante, que trouxe informações importantes e que teve esse acordo no final também. Mas não tinha nada de matar Hitler, nada? Não tinha essa coisa, digamos, apelativa, né? Não no sentido apelativo, mas... Era espionagem. Era espionagem. Trocar informação. Trazer informações, o tráfico de informações. E que teve esse tchan de, para ele ser liberado, ele fez um acordo com um líder provincial. Porque não era um líder alemão em si ali, mas sim uma região ocupada da Áustria, que acabou sendo ocupada pelo regime. Né? Essa operação foi considerada bem-sucedida? Foi bem-sucedida, porque trouxe informações de fato. Né? Action!